Estamos ao vivo a mais um episódio do podcast Daqui pro Espaço, podcast que vai falar sobre espiritualidade, religião, ufologia e expansão da consciência. E antes de mais nada, eu queria pedir para você curtir aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo para todas as pessoas que gostam de falar sobre espiritualidade e expansão da consciência, certo? E antes da gente começar esse episódio incrível, eu quero fazer agradecimento aos patrocinadores oficiais do podcast Daqui pro Espaço. Eu falo da Loki Studios. Se você procura um estúdio audiovisual aqui em João Pessoa e quer fazer o seu podcast, lives, cursos, conteúdos para o seu Instagram e até mesmo fotos profissionais, tudo isso em um único lugar? Então, a Loki Studios tem 7 estúdios equipados e preparados para suas produções audiovisuais. E além disso, a Loki Studios também é locadora de equipamentos. Então, se você quer fazer uma produção audiovisual, precisa de uma câmera profissional, microfones de lapela, bastões de LED, tripés, todo o aparato audiovisual, a Loki tem para oferecer. Então, vai lá no Instagram deles, @LokiStudios. E o nosso convidado de hoje, ele é graduado em Ciências Contábeis, auditor da Receita Estadual da Paraíba, aposentado, é também artista plástico, e está na Sociedade Teosófica há 14 anos. Hoje, além de membro, ele é o presidente da loja Teosófica Esperança, em João Pessoa, na Paraíba. Jairo Cavalcante. Tudo bem, pessoal? Como estão vocês? Tudo ótimo agora. Seja muito bem-vindo, Jairo. É um prazer enorme estar recebendo você aqui. Estávamos ansiosos, né, para receber alguém da Sociedade Teosófica e tendo você aqui para compartilhar, né, os seus saberes, os seus conhecimentos. Dentro desses 14 anos tem bastante coisa para conversar com a gente, né, João? Nossa, com certeza, cara. Pois é. A gente queria começar que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, né, como você conheceu a espiritualidade, a questão da Sociedade Teosófica, como você adentrou nela. Então, a gente quer saber um pouco sobre quem é o Jairo. Legal, então vamos começar. Bom, então, evidentemente que eu não comecei com a Sociedade Teosófica, né? É uma busca que a gente começa na vida, começa por questionar a vida, os propósitos da vida, essas coisas todas, né? Então, eu comecei a estudar, a ler, a me formar. E também teve a sorte de estar numa família, que é a família da minha esposa, que já tem uma ligação com a espiritualidade. O pai dela tinha e tem uma biblioteca muito bem servida de livros sobre ocultismo, sobre espiritismo, que ele também é da corrente espírita, né? Já foi. E eu comecei a fazer pesquisa na própria biblioteca, pegava um livro aqui, outro ali, né? Começava a ler e gostei do que estava vendo, né? E, ao mesmo tempo, também comecei a buscar assim, alguma coisa que ligasse a estudo, coisa e tal. Aí surgiu a oportunidade, uma vez, de a gente frequentar a Nova Acrópole, que é uma instituição que existe aqui em João Pessoa e em vários lugares no país, né, e no mundo. E eu tive a sorte de começar a estudar esses assuntos com a professora Lucelena Galvão, que hoje até é muito bem conhecida, né, no espaço de estudos relativos a isso. Ela está fazendo aí palestras por todo canto aí, por aí afora. Começamos aí. E foi aí, dentro desse espaço, que eu comecei a estudar a própria Doutrina Secreta, que é um livro ligado, um livro basilar dos estudos do que é teosofia, né? É um estudo muito importante. E foi dentro desse espaço que eu comecei. Isso aí, eu passei uns bons 7 anos aí nesse espaço, né? Mas eu sempre estava achando assim que, se eu pudesse um dia entrar em contato com essa teosofia raiz, né, que é a origem de tudo, porque a Nova Acrópole é um membro que fundou ela. Ele foi da Sociedade Teosófica também, né? Ele saiu e fundou esse movimento. Eu tinha interesse de realmente encontrar Mas, enquanto isso não acontecia, o que aconteceu é que eu também participei de movimentos como o trabalho de Gurdjieff, mais ou menos uns 3 anos, né? Um grupo de estudo que ainda existe hoje aqui, né? Eu participei dele, foi um aprendizado bom que eu tive lá, de o que foi o esoterismo, o que é realmente esse autoconhecimento que a gente vai buscar, como funcionam as coisas, o trabalho que pode ser feito. Muita coisa interessante eu aprendi nesse movimento também. E também nesse ínter eu participei um tempo curto, foram 6 meses com um monge budista. Né, Aí você participou com um monge budista também. Isso aí foi outra prática que eu fiz, foi uma a outra parte, prática, né? Que é de meditação, de meditação zen.
né? Passei 6 meses com esse monge budista, né? Com um grupo, praticando meditação zen, estudando, né, a literatura zen também. Foi muito bom também para a questão da meditação, que foi uma coisa que eu incorporei muito antes de eu entrar na Sociedade Teosófica, e mesmo na Nova Acrópole também eu já praticava a meditação, que é uma das coisas mais importantes que a pessoa pode fazer em termos de autoconhecimento, né? E assim foi. Aí, um determinado tempo, umas pessoas que estavam frequentando a Nova Acrópole, através delas a gente descobriu que existia uma unidade da Sociedade Teosófica aqui em João Pessoa. Ela nunca deixou de existir, mas não tinha, passou um tempo assim meio que a gente chama de letargia, né? Porque não estava tendo atividade externa, estava só com um grupo de estudo, um grupo muito restrito, né? E esse pessoal descobriu isso também e começou a frequentar e começou a expandir esse movimento da Sociedade Teosófica aqui dentro. Aí a gente conheceu assim, e também através de um canal que a sede em Brasília, a sede nacional, tem, que é a TV Suprem. Naquela época ela não tinha um canal próprio, mas ela locava esses canais locais que abrem espaço para determinadas programações, e ela pagava para veicular palestras, coisas assim, né, cursos da Sociedade Teosófica. E a gente já assistia isso também. E a gente já estava muito alinhado com esses ensinamentos, né? Aí foi exatamente o que faltava, né? Conhecer uma pessoa que tivesse contato com alguém aqui, que soubesse que existia aqui também. Aí a gente, nesse ínterim, mais ou menos, chegou a execução de um encontro aqui de verão, que normalmente eles fazem todo ano, né? Desde dos anos 80, mais ou menos. E o primeiro foi aqui, inclusive, em João Pessoa, que a sociedade fez. O primeiro encontro de verão, na escola de verão, foi aqui em João Pessoa. E estava havendo, nesse período, o segundo encontro em João Pessoa. Porque ela é itinerante, né? Ele sai assim de capital em capital, ou em cidade do interior, dependendo do local, né? Se for mais favorável fazer no interior, coisa assim. Então, quando houve essa escola de verão, eu participei não integralmente. Minha cunhada, a Cristiane, que você chegou a conhecer, lá na loja, ela se inscreveu e fez o curso lá, né? E ela estava gostando muito. E ela disse, Jairo, Giane, vão lá assistir as palestras noturnas que são gratuitas e você pode participar. E eu fui assim assistir. Aí adorei, né? Aí com mais um pedaço a gente entrou, se filiou normalmente à loja e começou a participar. E começamos a estudar a doutrina secreta lá, que já tinha um grupo já que estudava a doutrina secreta, que era a minha paixão de querer estudar esse livro, porque eu já conhecia, né? Você já estudava antes? Depois... Eu não tinha estudado a obra é enorme, né? São 6 volumes na versão brasileira. Tinha visto algumas coisinhas, mas não aprofundamente. Eu tinha começado a estudar dentro do espaço da Nova Acrópole e estava muito afim de continuar, né, o trabalho, né? E assim a gente entrou na Sociedade Teosófica e começou a partilhar, né, desses conhecimentos. Aí a história começou aí, né? Foi. E aí, quando você começou a estudar e ter esses grupos, era um encontro de grupos para estudos, né, sobre esses livros. Depois desse aprendizado, assim, depois o senhor virou presidente da loja Teosófica ou isso aconteceu por outro motivo, assim? Não, veja bem, inicialmente eu fui, né, em busca do conhecimento, né? De aprender, estudar esses livros, e ainda a gente não tem uma noção, quando a gente entra no movimento, a gente não tem a noção ainda do escopo da coisa, né? A gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, com o passar do tempo, você vai vendo que o seu envolvimento vai crescendo e você vai vendo que você vai ter que partilhar aquilo que você vai aprendendo e assim vai, né? Então, a gente participa através de palestras, essas coisas todas. E também vai se engajando nos cargos, né, da própria loja, da estrutura hierárquica e tudo mais. Então, essa não é a primeira vez que eu sou presidente, não. Já é a segunda vez, né? Então, minha esposa já foi presidente, a própria Cristiane já foi presidente, e assim vai. A gente vai escalonando de acordo com a necessidade, né? Normalmente seria natural que você passasse um ano e mais um ano, né, de reeleição. Era isso que seria normal. Mas na prática mesmo isso não ocorre, porque muitas vezes as lojas são pequenas. Então, o que acontece é que não tem ninguém vai você mesmo, continua você mesmo. Então, às vezes, tem uma gente renovação que passa forçada. anos como presidente, não tem outro para ter, então ele fica ali no local, né? Vai exercendo organizando, o cargo, precisa alguém tocar, então claro, com vai certeza. assim, né? No momento estou eu, né, novamente, como presidente da loja Teosófica.
A Nova Acrópole, ela tem uma função assim na mídia, né, dessa de divulgação, acho que da teosofia, eu acho que ela abriu porteiras para que com esse conhecimento teosófico, né? Ela fala muito, né, a Lucilena Falcão, sobre a Blavatsky, né? A Blavatsky, ela é a fundadora mesmo, ela que encabeçou tudo, começou com ela, né? A teosofia surgiu com ela e depois vieram os outros? Como é que foi que se deu, acho? Vamos explorar um pouquinho isso aí. Na realidade, o próprio nome teosofia não é uma coisa que já começou no tempo de Blavatsky, né? Vamos passar um tempo para trás. Lá pelo terceiro século de nossa era, né, cristã, teve já um pessoal que já usava esse nome em grego, né? Tinha como é que chama? Ammonius Saccas, né? Que naquela época já falava desses conceitos teosofia, né? A conhecida sabedoria divina, né? E ele foi o mestre de Plotino, Orígenes, esse pessoal, né? Esses são os neoplatônicos. Eles já usavam esse conceito e já tinham mais ou menos essa noção de que a teosofia seria um corpo de conhecimento, né, que abrange toda a sabedoria humana, que passa pela filosofia, ciência, né, religião, né, todo o conhecimento que estrutura toda a evolução da humanidade se representa a Gupta Vidya, que é um nome em sânscrito que se utiliza também para esse conceito, né? Então, teosofia é essa sabedoria atemporal, que desde que a humanidade existe, ela é a base e todo o arcabouço de conhecimentos, né? Então, ela abrange tudo, o conhecimento do mundo físico ao mundo sutil, o mundo espiritual. E ela passa toda essa estrutura de conhecimento de toda a origem e os ciclos, né, que se repete ad eterno no ciclo da existência como um todo, né, da evolução de tudo. Aí um conhecimento bem anterior a Blavatsky, né, já essa questão dos neoplatônicos, porque assim, a gente entende, quem olha assim de primeiro, vê teosofia, né, a sabedoria do Deus, sabedoria divina, essa sabedoria, né, esse conhecimento. Para a teosofia, né, eu acho que muitos têm essa dúvida, a teosofia, ela estuda um Deus, como é a questão de Deus para a teosofia? Como que vocês veem Deus, né, na teosofia? Exatamente, isso é uma pergunta bem pertinente e é a questão. Há uma tendência que foi, porque com o passar do tempo, a religião, aliás, na evolução humana como um todo, vamos dizer assim, tem fases da humanidade que são mais primordiais em que esses ditos seres humanos, eles têm um link maior com a unidade, vamos dizer assim, porque é o começo de tudo. Então, eles estão, no que existe como seres humanos, eles estão mais linkados, muito embora não com a consciência que o homem vem a obter depois, mas com uma consciência que, diria assim, mais direta, né? Mais direta, até a terceira raça. Depois a gente fala um pouco melhor sobre isso, mas são 7 raças, são né, 7 raças de evolução humana. Até a terceira raça, a coisa funciona mais ou menos assim como eu estou te falando, né? Há um link direto com essa espiritualidade. Mas não existe essa questão de um ser chamado Deus ou algo que se possa associar como um conceito que a gente possa abarcar. Deus transcende tudo isso. Uma pessoa personificada, como algumas religiões querem colocar. Personificação de algo que não é personificável. Ela não é abarcável em nenhum sentido que você possa imaginar. A mente, coitada, ela não tem essa capacidade de chegar e abarcar uma coisa que transcende tudo. Inclusive, só para fazer um exercício do que isso pode representar, o próprio conceito de unidade, né? O que seria uno para a gente? A unidade seria aquilo que é tudo. Se aquilo que é tudo, vamos em cima desse conceito da unidade, se aquilo que é tudo é tudo, então como é que você pode dividir em partes? Como é que você pode perceber algo que é a totalidade? Se algo é a única coisa, não existe duas coisas, né? Então, a partir desse conceito só da unidade, você já vai entender que não existe uma coisa que você possa definir como a existência de um Deus no sentido que nós entendemos como tal.
Ele transcende isso aí, tá entendendo? O todo é um e um é o todo, né? E fazemos parte de uma coisa só, né? Exatamente. Ainda tem a questão de que essa unidade, no que podemos abarcar com a nossa pifiamente, poderíamos dizer assim, porque ela não tem essa capacidade de ir muito além. Essa unidade, ela não representa ainda isso, a ultima realidade. Tá entendendo? Porque aquilo que normalmente até a cultura hindu chama de aquilo, né? Para não denominar uma coisa assim, chama aquilo. Ele é ser e não ser ao mesmo tempo. Né? Tudo que existe e não existe está dentro desse contexto e ele não é nada, nenhuma coisa, nem a outra coisa. É uma coisa muito complexa de se falar, né? Nessa dualidade, né? Bem Ele sempre complexa. A própria dualidade já não é ele, porque ele não seria nada dual. Tudo que é dual já é manifestação. Né? Então, assim, também pega então essa visão budista, então, de interdependência também seria, né? Tá tudo ligado a uno, a essa ideia que esse você conceito tá falando, de sagrado seria também tem essa questão. Essa interconectividade, isso já é no campo da manifestação, é que tudo de fato não está desconectado com nada, está muito pelo contrário, totalmente interconectado. Então, se você fizer o exercício de imaginar a estrela mais distante que aquele novo telescópio que foi inventado recentemente, o James Webb, pode alcançar, ele também não consegue alcançar ainda seria o mais outro tanto de distância que ele pode ver para chegar a outra realidade, e essa outra realidade não seria o fim, e assim vai. E mesmo essa altérrima realidade que você possa imaginar ou alcançar com qualquer equipamento, ela está totalmente linkada com nossa realidade, com um átomo nosso, com tudo. Então, qualquer coisa que houver uma modificação, e tudo está em eterna modificação e movimento no universo, qualquer essa modificação dessa está interligada e vai exercer alguma mudança em algum momento na coisa mais distante e imperceptível por nós mesmos. Que é o efeito borboleta, né? Exatamente. Esses filmes trabalham bem esses conceitos. Onde o furacão, onde o bater de asas de uma borboleta em um certo lugar acaba acontecendo um furacão em um outro canto, né? Exatamente. Então, tem esses pontos, né? E a teosofia bate muito nesses pontos, assim, de observar, dessa observação longínqua, né? Porque o James Webb, a gente consegue ver o passado, né? De todas aquelas estrelas, a passagem da luz até chegar nele, né? A gente consegue ver o que já foi, o que não existe mais, talvez, né? Também. Exato. É bem interessante isso. Um conceito da atemporalidade, né? Se a gente fosse pensar nesse uno, nesse tudo, é atemporal, né? A gente tem apenas um indício, seria um indício de um início de tudo, né? Ali com a teoria do Big Bang. Bom, isso aí, desse campo do tempo, né? Tudo que está no espaço-tempo é manifestado. Essa realidade ela é atemporal mesmo, ela não tem nada que possa amarrar em termos de tempo. Ela é eternidade, até como Blavatsky gosta de dizer um termo, duração. Não tem nem começo, nem meio, nem fim, é uma coisa que não tem nenhuma... Os textos, os principais conceitos, assim, ensinamentos da teosofia e principais textos, porque a gente só tem os textos da Helena, ou teve outras pessoas também que foram, assim, que tiveram também uma visão muito boa sobre a teosofia, que influenciaram, né? Isso. É exatamente isso. A questão da influência dentro da sua teosofia é uma coisa interessante que talvez não seria a palavra apropriada, porque na realidade a teosofia, como eu te falei, ela representa um corpo de sabedoria que é eterno. Na né? verdade, então, é uma construção, ela né? É a construção e a produção de tudo que o ser humano pode produzir em termos de conhecimento e além, porque ela atinge planos do sutil também. Então, ela transcende a própria capacidade nossa direta de percepção. Né? A teosofia vai além disso tudo. Além da racionalidade transcende desse físico, a ideia, né? Assim, são estudos transcendentais. Então, também. A gente poderia dizer que a teosofia ela é a base e a estrutura e o arcabouço de tudo, e todas as coisas estão em função
consciente ou inconsciente dessa coisa, desse corpo de conhecimento que existe, né? Então, seria mais fácil dizer que tudo se influencia através dessa Gupta Vidya, né? E não o contrário. Né? Então, a gente poderia dizer que, por exemplo, quando foi fundada a Sociedade Teosófica, ela abriu um trabalho, inclusive é interessante dizer para vocês que a estrutura que está por trás do nosso mundo manifestado é uma coisa abismal, grande demais. E é como o povo gosta de dizer, nós somos a ponta do iceberg, né? O resto é aquele iceberg está encoberto. Então, o que está encoberto é exatamente o que representa, o que está por trás da cena que nós representamos aqui, esse mundo que nós vemos e todas as coisas materiais. Então, essa parte aí é a parte e a estrutura que existe e funciona, e a hierarquia, né, que governa, as hierarquias que governam a estrutura do universo. Então, em termos do campo humano, existe uma hierarquia, a grande fraternidade branca, que está por trás dessas coisas todas. Então, são adeptos, mestres, né, seres de alta luz, de conhecimento, que já transcenderam o mundo material, né, como nós conhecemos, o mundo maiábico, né, o mundo de ilusões. E eles ficam aqui, porque eles poderiam muito bem, e isso é que é uma questão interessante de se falar, é que o ser humano, a meta dele é a libertação da teia da ilusão, vamos dizer assim, né, de Maia. Então, uma vez que você obtém esse conhecimento que destrói a nossa prisão na ilusão, como Matrix, aquele filme, né? Isso, exatamente. Então, você se liberta e você pode se recolher à unidade. Porque você não se identifica mais com nada do que é material. Você vai cortando, é o contrário. Você vai desconstruindo tudo que foi construído em termos de apego material. Né, material. Então, você vai se libertando até o ponto que você realmente se liberta. Inclusive, você se liberta da obrigação de se reencarnar. Então você transcende e você vai passar evidentemente, não é o período de toda uma eternidade, mas seria uma eternidade para o nosso conceito de tempo, que é a nível planetário, a nível logóico, que é o sistema solar como um todo. Então você se unifica com uma consciência, uma realidade, e você se recolhe a ela, a essa unidade. Né? Então, num outro período muito longo, você vai recomeçar o processo novamente. Mas o que acontece? Existe a possibilidade, baseada na existência dessa própria hierarquia, de que você não faça esse processo todo e se recolha a essa unidade. Você permanece aqui para trabalhar pela humanidade. E esse termo que eu vou falar para vocês é muito conhecido, Bodhisattva, né? Buda, aquele que vem ajudar a humanidade a exatamente se libertar. É aquela questão, né? Nós somos, que as tradições falam, né, espirituais, que nós estamos experimentando, né, uma realidade material. Nós não somos um corpo, né? Nós somos uma alma experimentando um corpo, né? Então, faz parte da experiência humana. Eu acho que a grande questão, a grande pergunta é essa: por que nós estamos aqui? Por esse sofrimento todo, né? Então, uma das respostas seria essa. Então, seria ser um ser um Bodhisattva, né? Bodhisattva, né? Para experienciar e ajudar os outros nessa caminhada terrena. Ele impede de se iluminar para ajudar na iluminação das outras pessoas. É isso, né? E a gente pode fazer outro exercício para entender mais ainda um pouquinho disso aí. É que se não houvesse esse trabalho dessa hierarquia, e essa hierarquia, eu estou falando só do campo do que diz respeito ao homem, mas diz tudo respeito a tudo. Né? Toda a estrutura do universo tem a hierarquia por trás. Né? Cada ramo do que você possa imaginar tem o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino nominal, e por aí vai. Dévico e por aí vai. Então, todos esses seres, eles estão trabalhando em prol disso aí, assessorando, e se não houvesse esse trabalho, o mundo entraria no pior dos caos.
Aí sim, porque nada mais poderia se estruturar de uma forma em que as pessoas, as consciências pudessem evoluir e conseguir essa percepção unificada de um trabalho consciente que possa se fazer e sair desse mundo maiado de forma consciente. Não haveria essa possibilidade. E tudo mais, vamos dizer assim, se desestruturaria, porque existe tudo uma hierarquia que está trabalhando por trás. Por exemplo, só uma família, por exemplo, se um filho que não vai ter os seus pais, como é que ele vai se criar? Tem que ter uma estrutura, uma família, tudo, um lar e todas essas coisas. Tudo isso é dado, e isso é uma estrutura que o próprio mundo material vai mostrando a gente como funcionam as coisas e que nada pode deixar de ter uma assessoria, de ter alguma tutela. Se você deixar tudo livre, as coisas vão se destruindo e vão degradando até uma forma que não tem mais volta. A gente consegue ver que os conceitos e ensinamentos da teosofia se equiparam muito ao budismo e ao hinduísmo, né? Ele tem essa ligação com o budismo e o hinduísmo, a teosofia? Boa pergunta. Porque tem a ver com a meditação, né? Tem todo esse outro lado, né? Tem um pouco a ver? Tudo na realidade, porque a teosofia ela representa, como eu falei, né, um corpo de todo o conhecimento da humanidade. E as grandes religiões humanas, né, que a humanidade produziu, elas nasceram em determinados momentos cíclicos da evolução humana. E isso é um processo que ocorre tanto em grande escala como em pequena escala. Né? E teve uma estrutura de seres trabalhando nessa coisa cíclica. Então, por exemplo, quando vem um Buda, né, aquele Gautama, sim, um ser como ele produziu um efeito, um trabalho que era necessário, e o ciclo também que envolve essa coisa, esse trabalho, tem tudo a ver. Né? Existe uma estrutura ordenada do universo que envolve numericamente, geometricamente, musicalmente, toda a estrutura do universo. E esses seres, eles têm conhecimento de tudo isso. E eles sabem exatamente onde pode ser feito um trabalho no qual ele vai surtir todo o efeito necessário para produzir o que eles pretendem. E com essas ditas religiões, né, que a humanidade vem usar aqueles representantes, eles estão ali não por acaso, vem um ser, né, que vai geralmente com a assessoria do mundo espiritual, né, do mundo superior, vai fazer um trabalho no qual vai verter algo de conhecimento necessário para aquele momento da evolução humana, no qual ele vai produzir um efeito necessário para aquela fase. E que vai modificar total o futuro. E que vai futuro. modificar. Então, as religiões que foram surgindo no mundo são frutos de trabalhos assim. Aí você pergunta, mas um ser como esse, ele produziu uma coisa, às vezes você vê uma religião que degenerou tanto, tem tantas coisas negativas a determinadas, né? Coisa que acontece por aí. Isso não é culpa dele. Ele veio, trouxe um ensinamento. Esse ensinamento é como um ser que nasce. Ele produziu trouxe aquele corpo de sabedoria, geralmente para poucos, né? Nunca é para muitos. E esses poucos é que vão começar a proliferar aquela vibração, aquela energia, aquele conhecimento. E essas coisas vão surtindo seus efeitos, mas vai crescendo e o tempo vai passando e vai degenerando também. É o ciclo de nascimento, crescimento e morte. Tudo no mundo passa por esse processo. Qualquer coisa que você possa imaginar, desde o reino mineral, elemental, o que você possa imaginar aí, que você puder imaginar. Então, dito isso, você vê que uma religião, ela nasce numa forma prístina, pura, né, com geralmente um ser como esse, de altíssima envergadura, né, e depois ele vai degenerando com o tempo. E chega um momento em que ele até chegar ao processo de morte mesmo, para um novo renascimento de uma forma diferente. Né? Sim, a gente consegue assim muito se comparar com a roda de Sansara, né? O ciclo de Sansara e tal, do budismo também, né? É muito ligado isso. Então, dentro ainda da pergunta que você falou, né? O budismo e o hinduísmo... Essa relação com outras religiões. Aquela literatura, né? Dos Vedas, Upanishads, aquilo tudo é pura teosofia. E é uma leva, né, da humanidade, esses textos mais antigos que não eram nem escritos, eram só preservados de forma oral.
Eles trouxeram essas sabedorias de um povo que já foi originado em um outro momento da humanidade, que foi na quarta raça Atlante. Depois a gente Então, vai falar das 7 raças, tá? Mais pra Exatamente. frente. Então, dessa raça Atlante, uma leva dessa raça, né, a quinta sub-raça, nasceu a quinta raça, que nós somos hoje os representantes dessa quinta raça. Então, o nosso momento hoje é de ser a quinta raça, mas estamos conquistando ainda o momento de ser a quinta sub-raça na sua totalidade. Então, nós somos quinta sub-raça também. Né? Quinta raça, quinta sub-raça. A gente tem vias de fechar esse ciclo de ser quinta sub-raça. Essas ideias da teosofia, para uma pessoa que é leiga, a gente, o senhor falou também, está falando das 7 raças, falou também da grande fraternidade branca, não é isso? Que também, essas ideias, elas vieram mais, tem todo esse compêndio, né, das outras religiões, o budismo, mas a gente vê que a Blavatsky, ela teve uma experiência espiritual e teve contato com esses mestres, não foi isso? Aí, no caso, como é que seria isso, assim, essa visão espiritual dela? Ela conseguiu se relacionar com o budismo? Ela teve, assim, convicção, não, realmente, as literaturas espirituais, hinduístas, todas agora realmente realmente são válidas por conta desse contato que eu tive. Como é que foi essa experiência dela? Não, Blavatsky, ela foi escolhida pela essa hierarquia, né? E especificamente por 2 membros, né? Que foram esses que encamparam o trabalho de fazer essa fundação desse movimento, que representaria uma semente de um trabalho que vai render, que vai uma planta que vai crescer e vai, num futuro, gerar o seu trabalho, né? Como eu estava explicando, né? A questão da lei do ciclo. Então, inclusive de 100 em 100 anos, né? A hierarquia trabalha qualquer coisa que ela quer trazer para a humanidade que represente uma evolução, um progresso. Então, de 100 em 100 anos, ela faz isso. Então, nos 25 últimos anos de fechar um século, né? Um quarto de século, eles plantam uma semente e essa semente vai gerar seu fruto. Então, o trabalho da Sociedade Teosófica foi assim. Ela surgiu em 1875 com Blavatsky, Olcott, que foi o presidente, né, fisicamente, e Blavatsky foi aquela que trouxe o corpo de sabedoria e foi quem desenvolveu a parte mais direta dos ensinamentos. E também tem o William Quan George, que é uma pessoa que depois se afastou diretamente da sociedade original, mas continuou na teosofia até a morte, né, também. Que inclusive o movimento teosófico, ele começou naquela época, mas depois veio né, as vertentes que saíram dela, né? Você sabe, onde tem o ser humano ele vai criando, de acordo com seus entendimentos, vai criando, né? Novas vertentes, né? E vai criando também divergências e coisa e tal. Então, a coisa vai naturalmente, como eu estava explicando, né? Vai criando suas raízes e vai espalhando também. E uma forma também de a coisa e o conhecimento ir e não ficar só num determinado lugar. Então, essas coisas são naturais mesmo, faz parte. E esse pessoal começou esse trabalho orientado pela hierarquia, né? Então, eu trouxe até aqui livros aqui que mostram, tem por exemplo, aqui é a Carta dos Mestres. Onde é que eu aponto para cá? Os Mahatmas. Carta dos Mahatmas. É a mesma coisa que fraternidade? Aqui é o seguinte, aqui são 2 livros, eu só trouxe um porque senão eu viria com um livro aqui. Verdade. Hoje. Então, esse livro aqui é um dos 2 volumes das cartas que se encontram na biblioteca de Londres. Deixa eu dar uma olhadinha. Pode olhar. Então, aí o que acontece? Naquela época da fundação, tinha uma pessoa chamada Alfred Percy Sinnett, que era um inglês, né, jornalista, escritor, muito destacado da sociedade inglesa.
E os mestres escolheram ele para ser uma pessoa assim que representasse algo que naquele momento, para espalhar os conhecimentos teosóficos, seria de grande importância que ele fosse tivesse uma formação mais direta dos ensinamentos. Então eles começaram a se comunicar através de cartas com ele. Então essas cartas inclusive essas cartas não eram para ter sido publicadas, né? Eles pediram para ficar em segredo essa carta, mas com o passar do tempo terminou que isso caiu na... Mas eram cartas passadas, psicografadas, não? Ou era realmente de um mestre que escreveu uma carta e mandou pro... Geralmente chegava a carta era materializada e Certo. era entregue a eles, Entendi. algo... Podia ser materializada, por exemplo, a Blavatsky, Blavatsky entregava a eles. Entendi. Tem várias vertentes aí, né, no caso. Ou, às vezes, ele encontrava a carta lá no local, já materializada. E, inclusive, minha esposa esteve lá em Londres, eu não entrei, ela entrou e pegou nessas cartas, que está lá, você pode ver, um documento incrível, né, que existe, você pode pegar e analisar e ler. E os conceitos dessas cartas, elas falam o quê? O que exatamente o que eu ia falar. profundo? Ele lida sobre mais variados assuntos, explicando como funciona a estrutura, né, da evolução humana, toda essa questão do cosmos, da estrutura de tudo, né? Só que essas cartas, elas eram, como eram coisas diretas deles com a pessoa, né, do Alfred Percy Sinnett. Então, às vezes você não fica sem saber exatamente o assunto, fica meio perdido assim, porque ele já tinha tratado desse assunto em algum momento anterior e às vezes a coisa fica meio sem sentido. Mas o esforço de você ler essas cartas, estudar essas cartas bem detalhadamente, vai abrindo sua mente para esses conhecimentos, é muito fundamental e é uma coisa muito, muito boa mesmo, muito boa. E é o volume 2, tem até o volume 1. É o 1 e o 2. E são quantas? São muitas cartas, né? São quantas cartas? Pra São ter o várias volume 1 pra ter o 1 e o 2, né? Eu vou te dizer porque eu não sei exatamente a quantidade de cartas, mas eu acho que aqui, como é o volume 2... que são compelido então dentro dos livros, a né? última carta aqui seria a carta... Deixa eu ver aqui. 156 parece aqui, deixa eu ver aqui. Por aqui, são muitas cartas. São muitas cartas, foram compelidas dentro de 2 volumes aí. Recentemente a gente foi publicado um livro que é as cartas de Blavatsky para P. Sinnett, que é esse que estava recebendo as cartas dos mestres. Sim. E Blavatsky também discutia com eles esses assuntos. Eles foram contemporâneos, né? Claro, foi, exatamente. Aí a Blavatsky passava informações a eles sobre esses assuntos que ele estudava. Um livro desse Sinnett, que ele produziu, que é muito conhecido, é o Budismo Esotérico. Esse aqui. Legal. Deixa eu ver. Budismo Esotérico, ó, esse daqui. Se a galera quiser pesquisar aí pra ver, né? Originalmente, com efeito, o trabalho de Helena Blavatsky, a partir de 1875, foi um marco fundamental no ressurgimento e dinamização da sabedoria esotérica, né? Então, ele fala muito aqui sobre esse desabrochar de todo esse... Ele fala sobre exatamente a estrutura criação dos conhecimentos. Porque, na realidade, João, o que Blavatsky fez, ela foi trazer um ensinamento que já existia no mundo de forma espalhada, vamos dizer assim. Ela trouxe para o Ocidente é um conhecimento. Dito pelas próprias palavras dela, o que foi que ela fez com as obras que ela produziu? Ela juntou um ramalhete de flores ou rosas, né? Ela deu laço e amarrou e juntou aquilo. Ou seja, ela juntou o conhecimento, organizou, sistematizou e deu algumas chaves. Então, o que é que ela fez com isso? Ela dá nessas obras a oportunidade a gente de ir estudando e aprofundando nesse conhecimento e abrindo nossa mente para uma percepção maior, né, na qual você vai conseguir entender o funcionamento da ciência, o que está por trás, as religiões, na sua essência, no que uma é interligada com a outra, na sua essência, tá entendendo? Então,
tudo isso, a filosofia, isso tudo, você vai conseguir entender uma vez que você realmente se esforçou e está estudando isso, aí você vai abrindo sua mente para essa capacidade de entender, na essência, a estrutura de todo esse conhecimento do mundo, que o mundo produz. É uma forma interessante de approach que não, eu diria assim que eu não encontro em outro lugar. Porque você hoje, mais do que nunca, a gente é um mundo midiático, né? Então a internet favorece para a gente a maior quantidade de informação que você pode imaginar. De livros você não tem limite. Você hoje puxa um livro e você... tu tem tal livro, aí você... Teu não. Deixa eu ver aqui. O cara entra no computador lá e bota o nome do livro, bota PDF, aí já aparece o livro lá, você já baixa, você já está com o livro. Na época disso aí, ou 30 anos atrás, não precisa nem chegar lá. Tinha que ir lá no Tibete. Não tinha acesso, não existia acesso. Só as pessoas muito profundas, né, para conseguir ter. E eram livros e eram escondidos, né? Ninguém poderia saber. Ela meio que sistematizou, então, todo esse conhecimento, né? Seria isso? Ela organizou um conhecimento que estava espalhado nos mais diversas culturas. É evidente que isso estava sobre a guarda, vamos dizer assim, porque as escolas de mistérios sempre possuíram parte ou totalidade desses conhecimentos. Porém, não era dado exatamente por isso, porque são conhecimentos que têm um poder por trás, que envolvem uma estrutura de conhecimento que pode, uma vez mal utilizado, pode trazer mais danos do que benefício. Exatamente. Então, as culturas preservaram isso durante o tempo. Essa questão, né? A teosofia é uma filosofia esotérica ocultista, né? Então, assim, realmente era velado aquilo tudo, e Blavatsky, então ela foi audaciosa para trazer para nós, para o Ocidente, né, organizar e trazer para nós, para o Ocidente, essa escola teosófica, todos esses conhecimentos. É mais ou menos por aí? Ela foi utilizada, né, na verdade, os mestres, dito por eles mesmos, eles procuravam seres humanos capazes de fazer essa tarefa tão difícil. Você imagina o tempo que essa mulher nasceu, em que ela viveu, né? Para qualquer ser humano naquela época, sem ser uma mulher, vamos dizer, só um homem na melhor posição social que você possa imaginar, rico, com recursos, já era complicado. Imagine ela, do jeito que ela viveu, na maior dificuldade. Ela teve o apoio do pai dela, evidentemente, que mandava recursos financeiros para ela, coisa e tal, mas ela não tinha... Tudo era complicado, não é como hoje que a gente faz um Pix aí, não é? Não existe exatamente, isso. né? Essa mulher andou em carro de boi, em lombo de mula, a pé, de navio, nas piores condições que você possa imaginar. Até um navio, ela quase morria, dizem que foi salva pelos mestres, porque esse navio afundou e ela era para morrer nesse navio. Enfim, ela rodou o mundo dessa forma, de forma lenta, né? As viagens eram lentas. Você chegar num continente, lá na Ásia, imagina quanto tempo você levava. Hoje a gente leva 2 dias de avião, quase, para chegar na Ásia, né, partindo daqui. Imagina naquela época. Ou seja, essas dificuldades todinhas, essa mulher enfrentou isso tudinho, o preconceito. Né? E isso tudo, ela não fez à toa, não. Isso é um trabalho, ela nasceu para isso, porque a gente gosta de dissociar a vida da gente com as outras vidas. Falando nesse assunto aqui, a gente está falando de gente que tem conhecimento do que envolve todo o processo, né? Então, as vidas anteriores dessas pessoas já eram totalmente comprometidas com esse trabalho. Não era uma coisa... Inclusive, os próprios mestres falam, quem se aproxima da sociedade teosófica nunca vai ser a primeira vez. Isso é vidas e vidas que você já vem lidando com essas coisas. E, às vezes, aparentemente, você passa uma vida todinha, como foi a minha, por exemplo. Eu passei quase... mais de 40 anos na minha vida, totalmente fora dessa não tinha nenhuma religião. Era uma vida comum, assim, como todo mundo. Não era religioso. Exatamente, eu vivia uma vida normal, bebendo, fumando, brincando, né, curtindo a vida. Né? Então, depois foi que minha vida mudou. Comecei a mudar, mas isso aí, às vezes, é assim. É um processo necessário. Muitas coisas você tem que processar.
E quem vai saber explicar a lei do karma se você não sabe, não pode enxergar as vidas que você teve anteriormente, o que é que envolve tudo isso que você está vivendo nos dias de hoje? Então, tu sabe dizer, né? É bom a gente pegar a imagem da teosofia. Da logo da Eu teosofia. acho interessante a gente... A gente explicar, né? Seria interessante a gente explicar a logo da teosofia, porque são muitos símbolos ali que envolvem essa logo, né? E representa ela do que ela realmente é. A gente pegou mais e ou eu menos. acho assim, fantástico isso. Não há religião superior à verdade, né? Então, podia explicar para nós esse conceito, cada símbolo. Não é religião superior à verdade, é Satyanasti Parodharma, né? Que é em sânscrito. Então, isso quer dizer o seguinte, que a verdade por si só supera e transcende todo e qualquer conhecimento humano. Ou seja, a própria religião, ela não limita esses conhecimentos. Você tem que transcender a religião para chegar à verdade. Então, nada pode ser superior à própria verdade, né? Então, e aqui no próprio símbolo você vê a cobra e a serpente, né? Em torno dos símbolos internos. Ela é conhecida como Ouroboros, né? Isso. É a semente engolindo a própria cauda. Sem fim, né? Que se a gente fosse estender com mais tempo aqui, eu perguntaria a vocês, mas vocês já têm uma noção natural disso aí. Uma cobra engolindo a própria cauda já mostra que há um círculo, um ciclo no ali, qual né? ele se emenda com o outro e é Isso. ad eterno, aquela coisa que não para nunca, né? Então, ela já mostra a ciclicidade da evolução e no qual ela retorna a um ponto e esse ponto é o começo, né? O fim e o começo daquilo. Interessante. Né? Aí no centro tem a imagem do selo de Salomão, né? Aquele que está... Aí ele está diferenciado na questão de que é um triângulo com a ponta superior, entrelaçados também, né? Porque envolve uma questão aí também geométrica. Mas o triângulo com a ponta superior, né, para cima, ele é branco e representa as forças sutis, espirituais, né, aquilo que é linkado com o Supremo, né, com o oculto. E a parte preta, com a ponta para baixo, é o mundo manifestado, né? Material, o mundo material, isso, né? E a conexão é o homem, né? O homem seria também essa questão do homem com a conexão com o sagrado... E, ao contrário, seria o sagrado em conexão com o humano? O sagrado com conexão com o material, né? E o material com conexão com o espiritual, né? Os dois se entrelaçam, né? e, na realidade, eles formam uma unidade, né? E a estrela tem 6 pontas. E essa figura central aí, que chama de Ankh, né? Que é a cruz Ansata, que é a egípcio, o símbolo egípcio, né? né? O símbolo egípcio. Eu recentemente estive lá, em todo canto você vê essa cruz. É o símbolo mais frequente em tudo, né? Inclusive todas as deidades seguram ele na mão como se fosse uma chave, né? Ele representa um homem, né? A cabeça do homem seria o círculo superior, né? E aquilo que representa a cabeça também representaria a mesma ideia do Ouroboros, né? Também, que é o círculo da eternidade, e aquilo que é eterno linkado com aquilo que é material, que é a cruz embaixo. E o homem representa o homem de braços abertos. Aquela né? imagem dos homens com braços então, em uma parte da doutrina secreta, ela trabalha com essa ideia e chama também... Ela faz uma correlação dessa imagem central aí que representa o homem como o cubo desenvolvido. Eu acho que se vocês se lembrarem, se fizeram aulas de geometria, né, na escola, que vocês faziam aquelas formas, né, um triângulo, cubo, aquela coisa, né, de papel. Pronto, quando você desdobra um cubo, como é que ele fica? Ele fica assim, com os braços... exatamente. Uma cruz, né? Fica assim. Então, é exatamente, ela chama de cubo desenvolvido, é exatamente isso aí, representa... E não é à toa que está ligado a essa imagem, desculpa, eu até bati aqui. Não, sem problema. Está ligado com essa imagem do cubo, porque o cubo, geometricamente, ele tem uma importância muito grande na questão da manifestação como um todo. Né? Aí a gente adentra já em outros assuntos que aqui não vale a pena falar, porque é muito detalhe. Mas
ela está no centro e o centro representa o homem, representa o quê? A ponte daquilo que é espiritual com o mundo material. O homem representa isso. O homem, dentro do sistema de evolução, no que vai partindo daquilo que representa a unidade, vem o processo de manifestação, e no final, na metade do ciclo, o homem surge e ele, como ser que evoluiu nesse processo, vamos dizer assim, do descenso do espiritual para o mundo material, quando chega na metade, ele falta o caminho de retorno para o ponto em que ele veio. Né? Então, nessa dita metade, é o homem que surge através do processo da consciência, a mente. O homem representa a mente. Então, a mente é quem faz a ponte do mundo material com o mundo espiritual. Então, em termos de consciência. Né? Então, é uma coisa bem interessante nesse sentido. Ali, na parte superior, é o símbolo do OM, né? Que parece um 3 e um 0, né? Parece um número 30 ali. Mas aquilo ali é em Devanagari, né? Escrita em hindu, que representa tanto o sânscrito como o hindi, né? Sim. Então, é o OM. Aquele OM. É o som primordial, né? Exatamente. Que é o som que origina tudo, né? No da universo. Criação, né? O som da criação. Exatamente, que é o som da criação. E ele representa o início, o meio e o fim. E também é uma trindade aí, representada. E abaixo dele está o símbolo da suástica, ou sivásticas, como alguns chamam. Que infelizmente, que né? É um símbolo que foi muito mal deturpado. usado, né? Deturpou, né? O Hitler acabou deturpando tudo e acabou usando ao contrário, né? E assim a gente pode entender que qualquer coisa pode ser deturpada. Você pega uma coisa que é boa, que tem um sentido totalmente elevado, e você utiliza para os fins. Inclusive, isso não é à toa, não, porque em termos de símbolos universais, esse símbolo tem um poder muito grande. Para quem tem algum conhecimento dentro dessa área, sabe que qualquer símbolo ele tem um poder muito grande relativo às forças ocultas, que são as forças invisíveis. Então, quando você faz um trabalho em termos coletivos com um símbolo, ele potencializa esse trabalho seu. Então, se for um trabalho dito como magia escura, né? No caso, como foi feito, ele utilizou esse símbolo com esse propósito de domínio então, foi um negócio muito perigoso. Interessante. Mas a representação dela, o que é? É exatamente a manifestação. É aquilo que faz a ligação do que é invisível com o visível, faz a ponte. É um processo que se manifesta através da energia, vamos dizer assim. Né? Aquilo que move todas as coisas e liga todas as coisas. Então, na realidade, ele ele é uma cruz. Esse símbolo é uma cruz, no qual ele tem uns braços. E esses braços, para a gente, já dá a noção de movimento. Não sei se vocês percebem assim. Ele dá a noção de movimento. E ele é um símbolo que tem duas vertentes de movimento. Um para um sentido e outro para outro sentido. Sentido horário e anti-horário. Tá entendendo? Tô entendendo. E as pessoas costumam utilizar, dizer assim, não, porque a suástica para o sentido anti-horário, ela é do mal. E o outro horário, no horário, não existe isso. Existe, né? O que ela representa é que, num sentido, ela representa um momento, que é um ciclo, em que ela está correta, como ela funciona, e um outro momento em qual ela retorna e ela muda o sentido. Ou seja, tudo dentro desse processo. O que é desvirtuado e você pode desvirtuar? Você, quando pega uma coisa dessa, utiliza no momento errado com um sentido contrário. Isso. Você utiliza uma força que é benéfica e utiliza e reverte ela para utilizar para um outro sentido. Aí, isso vai na intenção, não tem nada a ver com o símbolo. Quem está utilizando aquela ideia, aquela... Quem daria a simbologia é a pessoa, no caso, né? Tem um símbolo e a intenção. Pessoa... O que faz a diferença é a intenção. Sempre vai ser a intenção. A magia, ela é um conhecimento. É uma ciência. A magia é ciência. E a ciência, ela pode ser usada
para o bem ou para o mal. E vocês sabem isso, para a própria ciência materialista aí que tem, ou a comum, vamos dizer assim. Verdade. Né? Um medicamento pode servir exatamente. para o bem e para o mal também, dependendo do uso, né, que for utilizado. Essa questão sincrética da teosofia, a gente pode ver símbolo hinduísta, né, budista, egípcio. Essa questão seria mais daí do judaísmo, não é isso? Quais são as religiões que ela embarca? Quais religiões a teosofia trata, estuda? O cristianismo também está envolvido? Como é que funciona? Olha, primeiramente que esses símbolos aí, ele muito embora você veja, por exemplo, a estrela de 6 pontas, né, que é associada à cultura hebraica, é utilizada em outras culturas também, mas muito, você vê muito ligada à cultura hebraica. São símbolos universais e não existe, não é propriedade de ninguém. Para começo de assunto é isso, né? E esse símbolo ele é um composto de informações aí baseado em símbolos universais. E a outra coisa é que as religiões, elas, como eu estava falando antes, elas veem em determinado momento alguns seres especiais dentro de um processo ciclo, vêm fazer um trabalho. Eles fundam geralmente um movimento que vai se transformar numa religião em cima desse ser. Mas a teosofia, ela não se baseia em religiões. As religiões são fruto do trabalho daquilo que envolve o conhecimento teosófico. Né? Então, toda e qualquer religião, ela tem, de uma forma ou de outra, ou é um reflexo ou é um representante de uma vertente direta de um movimento em que tem 7 religiões como base geral de vibração, vamos dizer assim. Aí a gente entra num assunto um pouco mais direto ligado a essa questão da teosofia. Por que o número 7 é tão recorrente, né? Porque, na realidade, a manifestação ela está totalmente linkada com o número 7. Né? Você vê que a própria semana tem 7 dias. Né? Isso tem tudo relação com os ciclos lunares. Né? E esse número 7, ele está também linkado com a própria evolução da raça humana, que vai em 7 ramos, né? Que se repetem. Cada um desses ramos das raças humanas tem 7 sub-raças. Cada sub-raça dessa tem 7 subgrupos. E por aí vai, 7 tribos, e por aí vai. E tudo no mundo funciona dessa forma. Né? Aí você vê, por exemplo, a música. A música, existe 7 tons harmônicos naturais, né, que formam, com a repetição de um dó a um dó, formam uma oitava. Até o si é 7, que é sem repetir. Quando você toca o dó, que é a oitava maior, ou pode ser a menor também, abaixo, ela fecha o ciclo de oitavas, mas é a repetição de 7. Né? As cores, o prisma, ele quebra a luz branca em 7 cores diferentes. 7 tonalidades são basilares. Então, tudo você vê que na manifestação, ela se organiza em campos vibracionais que representam em 7 níveis, são representados em 7 níveis. E nós também, como seres humanos, funcionamos assim. Os chakras, né? Também tem Os chakras são os pontos energéticos, que são as bases de conexão com os outros planos que nós temos. A gente, na realidade, se pudéssemos ver nossa constituição assim, a plenos olhos, nós veríamos nossa parte física aqui no centro, fora dela uma parte mais larga que representaria as partes mais sutis que chamam de energética, depois a anímica, depois a mental, e no final você formaria um ovo áurico. Né? Então, seria as camadas da áurea. Nós é como se nós estivéssemos inseridos em uma realidade de um ovo, vamos dizer assim. Esse ovo é sutil, tudo no plano do sutil. Então, nós não temos capacidade de ver normalmente. Nosso plano de visão é aqui, para o mundo físico. Nós somos plano físico, plano energético, anímico, mental, búdico
e átmico, que representa a essência, o espírito. Então, tudo é assim. Esse átmico seria o mais próximo, então, vamos dizer assim, da estrutura maior desse uno, desse... Vejamos assim. O Atma, ele é a essência a nossa verdadeira realidade. E essa nossa verdadeira realidade, que representa o Atma, é aquilo que liga diretamente com a essência una. Deus. Certo. Então, Deus na manifestação, ele está em todas as coisas. Todas as coisas têm um ponto, uma ligação com essa essência una. Porém, na maior parte dos planos abaixo do homem, elas não são totalmente ativadas. Ou seja, o homem está a caminho de potencializar uma conexão real com essa essência. E aí, quando ele realmente processa isso, é o que se chama de iluminação. Né? Quando você consegue transcender a sua estrutura e se desapegar desse mundo maiárvico, como podemos dizer assim, você entra em conexão com essa sua essência. E essa sua essência não é nada não é corpo, não é emoção, não é sentimento, não é mente, não é nada disso. Ela apenas é. Ela é una com aquilo. Uhum. Mas antes dessa realização final, como eu estava falando anteriormente, você tem a opção de permanecer um nível antes dessa realidade, desse fechamento, vamos dizer assim. Mas é uma escolha? É uma opção. Uma opção mesmo. Porque você pode ir em frente e se recolher. É adentrar no nirvana e pronto. Tá entendendo? Você não está mais atuando diretamente, você já se recolheu, de fato, aquela percepção una. Pois é, em relação a essa questão da reencarnação, como é que é tratada na teosofia? É parecida com a budista, com a espírita? Como é que... Na base do entendimento geral, a gente pode dizer que funciona, a explicação é bem parecida, semelhante, né? Assim, de uma forma geral. Porém, o alcance de cada uma delas é que difere, né? Por exemplo, a questão maior eu vou deixar de lado o budismo, porque seria quase uma repetição, né? Mas a parte que diferencia mais, pelo menos eu não sei, também eu posso até falar alguma tolice aqui, eu peço perdão, porque eu não estudo diretamente o espiritismo, mas pelas informações que eu tenho, o espiritismo ele não vai não chega no entendimento dos planos superiores que a teosofia trouxe, fechando nos 7 níveis, tá entendendo? Então, eu entendo mais que o espiritismo ele fica mais na parte anímica e considera o espírito aquilo que funciona entre a individualidade, porque é uma coisa um pouco, a gente tem que entrar mais em explicações. A individualidade nossa é aquilo que para que vocês entendam melhor, seria aquilo que sobrevive à vida do samsara, né? Por exemplo, quando há um processo de morte, aquilo que faz o link com todas as suas existências como alma, como consciência, vamos dizer assim, que se auto-percebe, é essa individualidade. E essa individualidade não é percebida no nosso momento aqui, porque a gente esquece, é como se fosse um banho de esquecimento, no qual, se não fosse assim, você não estaria mais se manifestando, você já teria transcendido o mundo da manifestação, do mundo maiáfico. Então, a literatura gosta de fazer o cordão como é que chama, do terço, que tem as continhas, né? Uhum. Então, o fio que liga todas as continhas de um terço, por exemplo, ou do Japamala, né? Sim. Que o Japamala também é a mesma coisa. Aquela linha representa a individualidade. E as continhas
poderiam simbolicamente representar cada vida que nós temos. Seu caminho. Né? Então, Haja vida. cada do tamanho do... cada continha dessa, ela não tem ligação com a outra continha diretamente. E o que tem a percepção, a consciência que liga todas elas, é aquela linha que funciona amarrando todas elas numa unidade. A essência mesmo da pessoa. É isso que a gente chama, que se conhece como individualidade. Então, no processo reencarnatório, essa individualidade, ela vai obtendo o crescimento dela e agregando as coisas melhores dessa forma. Ou seja, cada vivência que você tem é uma gradação de algo que é incorporado à sua percepção nessa evolução. Né? Então, e é mais ou menos por aí. Agora, o Espiritismo, ele tem aquela noção... Eu tenho medo de falar dessas coisas porque eu não sei como é que anda o entendimento atual, porque as coisas evoluem. Né? Sim, com certeza. Mas no tempo em que a própria Blavatsky fundou a Sociedade Teosófica, as pessoas tinham o entendimento de que o espírito era aquilo que era a cópia idêntica à nossa, que era percebida por um vidente, um clarividente, né, que perceberia, por exemplo, se você tivesse falecido, ele viria, né, como você era na vida anterior. Aquilo ali é um resto que se chama até de cascas, né? Eles chamam nessa terminologia cascas, que quando você morre, as partes que constituem até o quarto nível da sua realidade, eles vão se desintegrando. Só que o processo é mais lento do que o físico, vamos dizer assim. E também não é percebido por quem está aqui vivo. Né? A gente vivo não percebe essas coisas. Isso está ocorrendo no plano do sutil. E alguns seres, algumas pessoas com treinamento, algumas com treinamento, outras por determinados fatores que agora não cabe explicar, elas têm a capacidade de ter uma brecha na visão que conseguem se conectar com essas realidades, perceber essas realidades. Né? Então, é aí que entram os médiuns, né? Geralmente de forma passiva, né? Porque não é uma forma consciente de contato. Você pode ver que, de uma forma geral, eles se conectam quando estão inconscientes. Eles não se lembram o que viram, mas eles falam no momento em que estão conectados, e as pessoas anotam ou contam, né? Assim vai. E como é que a teosofia ela aborda o conhecimento, essa parte da questão do sofrimento humano? Né? Como que a teosofia ela vê a parte do sofrimento humano e envolvendo karma, evolução espiritual? Como é que ela visualiza isso? Bom, o sofrimento humano, eu diria que faz parte do processo de aprendizado. Né? Porque, de uma forma, é o seguinte, da unidade, todas as coisas... porque o ciclo, ele tem, chamam de Manvantara, é quando a manifestação vem, se produz, as coisas passam a existir. É um processo longo, muito longo, no qual nós estamos num processo em que é a metade disso aí, nosso momento agora. E depois vem o desmonte, vamos dizer assim, e o retorno à unidade. Então, nesse processo, quando o homem surge, mais ou menos na metade desse processo, existe uma hierarquia que vem de uma outra realidade, que já é linkada com outro processo, que são vários processos que ocorrem, sabe, um mais na frente, outro mais atrás, outro... Tá entendendo? É uma coisa que não é tudo igual, não. Então, como a própria vida nossa, né? Com certeza. Um está mais na frente, outro mais atrás. O filho, né, seu está vivendo um ciclo que você já viveu, né? E assim sucessivamente. Então, é a mesma coisa nesse entendimento. Então, o sofrimento é o quê? É que essa hierarquia que veio, que compõe nossa consciência propriamente dita, que representa a parte mental nossa, é uma hierarquia que surge em um determinado momento do nosso processo de evolução. Essa hierarquia, ela surge, faz parte de nossa realidade e ela começa a ser a parte de nossa consciência como existência, como seres conscientes. Mas só que ela vem de uma forma em que ela vem pura, prístina, limpa,
E ela vai, com o passar, com o envolvimento, ela vai se esquecendo da realidade que ela fazia parte e vai se envolvendo e vai trocando, vamos dizer, o sentido da coisa, de forma que ela vai se envolver no mundo material e esquecer a sua realidade espiritual. E é assim o processo de cada um de nós. A nossa parte interna, que representa essa hierarquia e esse ser que está ligado com a parte espiritual, ela se esquece e a gente começa a fazer as coisas pelo aprendizado certo e errado. É onde surge o dito livre-arbítrio, né? Em qual você tem uma opção de fazer algo. O animal, ele não tem, de forma geral, essa opção, porque ele não tem exatamente essa realidade interna que faz parte do homem. Essa De se perguntar, de se questionar, né? Exatamente. Eu penso, logo existo, né? Aquela conversa, né? Lavoisier, acho que é Lavoisier, né? Então é isso, né? Aí o que é que acontece? Você vai aprendendo, acertando e errando. Né? E outra coisa, você vai produzindo apegos, né? Você não quer mais sofrer, você gosta de uma coisa, você quer repetir aquela experiência e não quer repetir aquela que você achou ruim, né? Você começa a julgar, até a sua memória lembra você de que aquilo foi bom, aquilo foi ruim, então você não quer vivenciar novamente aquilo. E aí vai. E a coisa vai produzindo esse sofrimento. E é o primeiro passo, até o budismo fala sobre isso, é o primeiro passo das 4 nobres verdades. É o sofrimento, que é o ponto da escada, né, a base de tudo. Você detecta que o mundo para que você vive, tudo é sofrimento, de uma forma ou de outra. A segunda fase é a fase de você... existe uma possibilidade... Não, existem os fatores, né, vamos dizer assim. Os fatores que provocam... Você descobre os fatores que provocam o sofrimento. E a terceira fase seria a fase que você descobre o caminho, né, para sair desse sofrimento. E o quarto, exatamente, as ações que você precisa, que se abrem em 8, que é os retos, pensar, reto, caminhar, são as 8 joias, né, da sabedoria budista, vamos dizer assim, que de nada tem fora do entendimento da teosofia, porque são vertentes do conhecimento da teosofia, trazidas por um ser de luz que trouxe esse conhecimento para... E ele fez parte do processo. Ele é considerado o primeiro ser humano da nossa leva, né, da nossa evolução, do nosso peculiar ramo humano, que conseguiu essa libertação da forma como ele conseguiu. Ótimo. Seria da nossa raça, dessa quinta raça, que nós... Seria nesse... Exato. Pois bem, antes de nós continuarmos, que o papo está muito bom, tem muitas coisas aí que nós queremos saber, queremos pedir para você compartilhar essa live, curtir, se inscrever no canal. Por favor, gente, se inscrevam para receber mais informações, para estar e nos ajudando também, né? Estamos aí com o nosso objetivo de conseguir os 1000 inscritos. Então, queremos pedir para vocês também estar compartilhando e se inscrevendo. No nosso chat, Jairo, tem algumas pessoas que estão participando. Tem o Marcelo Freire, que está dizendo, Jairo é fera. Está aqui o Caterine Queiroga. Está também a Mirella, minha filha. Obrigada, Mirella. Está a Giane. Minha esposa. E ela fez uma pergunta aqui. Ela colocou a questão sobre a fraternidade. Aí eu queria aproveitar... E a gente estava falando sobre o sofrimento. A minha percepção, você me corrija, é de que o sofrimento, então, que a gente, pela sua explanação, era que estaríamos sofrendo por esse distanciamento do uno, por estar fazendo essa experiência aqui terrena, estar num estado mais terreno, mais denso. Então, esse seria a causa do sofrimento. Quando a gente alcançar esses níveis de consciência, aumentando o nível de consciência, for subindo e for chegando até se iluminar, chegar à iluminação, esses mestres, no caso da Fraternidade Branca, já chegaram a esse nível de iluminação e eles
assim, não tem mais esse sofrimento? Seria mais ou menos por aí? Eles transcenderam a questão maiádica, né? Agora, eles têm o ato de compaixão, de permanecer, exatamente, que é o sacrifício maior que algo que possui consciência pode produzir. É um ato altíssimo de altruísmo, porque imagine só, a pessoa que chegou à possibilidade de se libertar de todo o seu sofrimento e de se recolher à bem-aventurança, a paz indescritível e eterna. Tem coisa mais linda do que isso? Só que eles abrem mão disso aí, tá entendendo? Eles abrem mão em prol de quê? Em prol da humanidade. É um ato de amor profundo, elevadíssimo. Então, no caso, vamos dizer assim, enquanto estiverem pessoas sofrendo neste mundo, seria mais justo, ou é assim ou não é, de ter alguém já, não teria ainda essa união total com o Uno. Por conta disso, seria mais ou menos por aí. Esses seres, eles são os seres que iam fechar o último a sair, ia sair, eles iam fechar a porta. Ou seja, depois que ele mandou, todos passaram, ele é o último a se recolher. Mas dizem que, apesar de... É uma senda de sofrimento no sentido assim, que nós percebemos como tal, mas a gente não tem a consciência de um ser desse para perceber o que é sofrimento no nível deles, né? Não sei se seria sofrimento no sentido que nós entendemos como tal. Mas minha esposa falou a questão da fraternidade, e a fraternidade até então não tinha sido falado nessa questão do sentido maior, né? Que é o primeiro objetivo, né? Que é fundar um núcleo de fraternidade universal, né? Que é a finalidade da sociedade teosófica, sem distinção de raça, cor, credo, né? Nada disso. E o segundo objetivo seria o estudo comparativo das religiões, ciência e filosofia. E o terceiro objetivo é aquela questão de investigar os poderes latentes, aquela coisa toda do que nós temos na nossa essência, que não conhecemos e que podem ser instrumentos de poder, né? Então, nós investigamos nessa terceira proposta, que é a estudo da sociedade, né? Então, a fraternidade, ela é exatamente o propósito maior. Por quê? Porque a fraternidade é quando você começa a perceber que tudo é uma coisa só, que a unidade é o que representa todas as coisas. Então, você começa, de fato, nesses estudos, nesse aprofundamento, nessa vivência, não só estudo, porque você tem que transformar aquilo que você estuda em termos práticos. Você tem que ser pragmático. Então, o que você estuda tem que reverberar na sua vida. Né? Então, você passa a trabalhar a ética, né? Ser uma pessoa, se transformando uma pessoa mais ética. É claro que isso não é fácil, né? A gente está falando aqui uma coisa que não é fácil objetivamente, mas que é a meta sua. Então, cada vez que você vai ampliando sua consciência, você vai abarcando mais as diferenças. Você passa a ser mais tolerante, você começa a entender o processo que cada um está passando, sabe que é um momento, né? Cada um, não existe nenhum ser de fato ruim, nem mal, no sentido que nós queremos dar normalmente, né? A maldade, ela é um aspecto, uma faceta que ela é relativa, porque aquele que considera algo mal, esse mal, ele pode ser um bem para um outro ser, né? E o processo como um todo, o entendimento global do funcionamento da coisa, passa por um equilíbrio, porque a lei do karma é o quê? A lei da harmonia, né? A lei do karma é aquilo que sempre as balanças estão equilibradas. Então, se algo aparentemente só, algo desequilibra essa balança do karma, ela vai ter que ser reequilibrada, né, em termos. Mas esse reequilíbrio da balança, ele passa por algo que é proporcional àquilo que você desequilibrou.
Então, a consciência que está evoluindo, ela está produzindo algo e ela, no esquecimento dela, da real essência dela, que é una com tudo, ela começa a pensar de forma egoísta só nela, ela começa a produzir as coisas negativas no mundo, ou seja, a incompreensão, a intolerância, o preconceito, aquela coisa toda. Eu quero isso para mim, ou para você não. É para minha família, não para a sua. Né? E então ele produz karma. E o que é que acontece? A balança vai ser equilibrada. Muitas vezes não imediatamente, algumas vezes até imediatamente ocorre. Mas normalmente isso ocorre no processo de uma vida ou de vidas. Tem gente que produz karma que fica para várias vidas serem quitadas. E assim vai. Né? Então, as coisas são assim, funcionam dessa forma. E no dia que você tiver cada vez mais alinhado com um entendimento melhor de que realmente tudo é uno, você começa a trabalhar melhor, a funcionar melhor, a ser mais ético, mais compassivo, mais compreensivo, mais tolerante. E aí você começa a modificar naturalmente seu karma, o seu equilíbrio, a sua balança começa a ficar equilibrada sem nenhum maiores problemas. A gente percebe que se a gente não ter essa consciência, a gente vai desequilibrar, vai prejudicar não só a nós, mas como o outro, né? Então, Exatamente. Isso daí nesse sentido, né? Aquela água turva que você produziu, né? Porque você mexeu muito na água, aquela lama, misturou lama com água limpa, ficou uma água escura, né? Aí, com o passar do tempo, você começa a se purificar, a trabalhar e a se equalizar, aquela água começando a sentar e a água vai comendo limpa, né? A limpidez. É uma simbologia também que a gente pode utilizar para a própria iluminação. Muito bom. E dentro da teosofia, existe alguma prática de rituais específico associado à teosofia? Como é que funciona? Como é que eu faço para adentrar na teosofia? Tem algum ritualístico? Como é que funciona? Como é que eu faço para a pessoa que quer começar a estudar teosofia? Como é que é? Eu preciso participar de uma ritualística? Existem essas práticas? Como é que funciona? É boa pergunta. Eu acho assim que ela é muito pertinente porque muita gente confunde essas coisas. A gente não pede para ninguém fazer nada. Não existe rituais, não existe nada. Existem pessoas que gostam de cantar mantras, outras assim, mas isso é delas mesmas. Não se pede que se faça nada disso, né? E muito pelo contrário, é estimulado a não se fazer nada de ritualística, nenhum rito de magia, nada disso. Mas eu vou explicar por quê. Porque a questão da ritualística, ela é um processo que mexe também ela gera gatilhos no mundo do sutil, tudo é interligado. E muita gente quer, às vezes, na sua própria ignorância, acelerar o processo de uma forma errônea, porque se você não... O entendimento melhor que a gente pode dar para você nesse momento é o seguinte: se você não se purificar, se você não fizer um trabalho de purificação de suas realidades físicas, energéticas, emocionais, mentais e tudo mais, você não vai se capacitar para ser um veículo bom, para ter um conhecimento que pode gerar poder, né, através de rituais de magia e coisa e tal, que poderão abrir portais de poder para você, porque você exatamente está ainda não preparado para tal. Você tem egoísmo com você não trabalhou muitas coisas na sua vida, você não está purificado. Então, se você não está purificado, você vai pegar essas forças, abrir esses portais para utilizar para quê essa energia? Aí é que está o problema. Então, se você está fazendo uma coisa, está botando o carro na frente dos bois. É o contrário que a teosofia estimula. Você tem que fazer todo um trabalho de purificação, de estruturação. E o que é que ocorre? Ocorre que naturalmente você vai obtendo os resultados sem buscá-los. Eles vão chegando normalmente. É como aquela questão que eu falei da água limpa. A água está suja, ela vai limpando e daqui a pouco você vê tudo porque a água limpou normal. Tá? Então, você fez o trabalho correto de limpar a água primeiro. E agora a sua visibilidade da água está perfeita, né? Então as coisas começam a acontecer, né? Naturalmente, de forma segura. Eu diria que a forma mais segura de você trilhar o autoconhecimento é através do autoconhecimento dessa forma e o serviço ao próximo.
de forma que o que você for obtendo, você vai passando para o outro. É a forma mais segura que existe de você trilhar essa senda. Porque, de outra forma, você buscando coisas sem estar preparado, você vai fazer igual aquele filme da Disney que tem o Aprendiz de Mágico, tem, né? Com o Mickey, né? Sim. Ele começa a Ele fazer um acaba- bocado de besteira, bota o chapéu do feiticeiro, né? Sim, Começa exatamente. A brincar. Começa Pronto, é a aquilo que brincar. a gente ia Entendi. fazer a mesma besteira ali. Né? Sem Provavelmente. nenhuma instrução, né? Brincando Exatamente. com coisa que não conhece. O Marcelo Freire, ele está acompanhando. Obrigada, Marcelo. E todos que estão nos acompanhando no chat. Ele fez uma pergunta que eu acho que coincide com isso, né? Que João perguntou sobre essas práticas para entrar, se teria ou não. E ele perguntou aqui quais são as programações da Loja Teosófica Esperança e como ele conseguiria entrar em contato, se envolver nas atividades. Aí eu quero aproveitar e já fazer outra pergunta em cima, que é se a teosofia ela é proselitista. Ela vai em busca de novos adeptos, ela está querendo fazer discípulos. Como é que ela funciona? Então, boa pergunta. A questão da teosofia, ela não busca fazer proselitismo de forma alguma. Porque é exatamente o contrário. Ela se põe, como eu falei daquela hierarquia, que elas abrem mão, né? É o exemplo maior dentro da estrutura de como as coisas são, de seres de altíssima luz, de boa intenção, de se pôr como um farol para que as pessoas tenham conhecimento e possam ser influenciadas no bom sentido, não é querendo impor nada a ninguém, mas uma espécie de uma vibração positiva, de uma energia que atrai as pessoas naturalmente pela própria luz, né? Então, o trabalho da própria sociedade teosófica tem que se basear em seres dessa estirpe. Então, e é baseado. O trabalho da gente é o quê? É partilhar conhecimento. E uma vez que esse conhecimento é partilhado e ele vai lhe transformando, vai vibrando em você, você vai começando a perceber com o seu trabalho, porque é você que tem que fazer o esforço de ir modificando sua vida, para que suas percepções vão melhorando e assim vai, né? Então, é um trabalho da pessoa, né? A gente apenas põe à disposição. O trabalho da Sociedade Teosófica é divulgar esse conhecimento. Proporcionar às pessoas a possibilidade de chegar ao seu próprio capacidade de buscar trilhar a senda ela própria. Como você falou no começo, em conversa, né, antes, né, de que cada um tem o seu caminho, porque ele é quem vai trilhar o seu caminho. Mas a teosofia apenas desperta, sabe, aquilo na pessoa, aquela vibração que desperta algo que você já estava querendo. Porque a mágica só ocorre quando a pessoa já quer. É uma coisa que ninguém bota em você, é uma coisa que nasce naturalmente em você. Então, não é nada imposto, não pode ser imposto. Aí, no caso, as programações da loja, essa divulgação, né, para perpassar esse conhecimento, seria através das atividades semanais, palestras. Seminários, né, cursos, como esse que eu falei que vai ter. No próximo ano, a Sociedade Teosófica vai fazer o seu terceiro encontro de verão em João Pessoa, né? Que bacana. E você legal. participou de um em Brasília, foi esse? Não. Que você participou? Veja bem, o que eu fui em Brasília é no Instituto Teosófico de Brasília. E é uma propriedade grande que tem lá a 1h30 do Distrito Federal, né? E uma propriedade linda, cheia de cachoeira, coisa e tal. E eu fui fazer um seminário com Vincent Hao-Shin, que é das Filipinas, que é um notável teosofista, né? Ele tem um sistema de educação totalmente fundamentado em teosofia lá nas Filipinas, que é coisa linda que ele fez. E ele é um cara altamente, muitos conhecimentos, e estava fazendo essa questão do autoconhecimento, exatamente, o processo de equilibrar o triângulo superior com o triângulo inferior. Sim. O trabalho que ele fez nesse seminário. E isso é a escola de inverno, que tem todo ano lá, que sempre traz pessoas do exterior para o Brasil. E é sempre lá, isso é só lá. Agora, como se chama itinerariamente, né? Vai
cada ano a escola de verão. Aí sim, em um estado, no outro estado e assim vai, né? Ah, tá. Não necessariamente na capital. Geralmente eles optam pela capital porque aí tem mais estrutura, mais gente e tudo mais. Mas às vezes faz também no interior. Então, essa é a terceira vez que ocorre em João Pessoa, que vai ser agora no próximo ano, de 22 de janeiro a 26. Logo no né? início do ano, É, né? lá Então no- as inscrições já estão sendo É realizadas. isso que, infelizmente, ainda não posso te passar nada, porque ainda não foi decidido nem a temática, né? E só a data, né? Já foi estipulada. E aí, quando eu tiver detalhes, aí em Pronto, é comunicação só a gente pode estar... fazer. Aí a gente também vai começar a fazer a divulgação também, né? Uhum. Mas Joia. já é bom já ficar sabendo aqui através desse veículo que vai haver essa escola de verão e é uma oportunidade fantástica, sim, porque vem membros de Muito bom. todo o Brasil e são grandes palestrantes, pessoas que têm muito conhecimento, então muito bom. Né? Então, quem quiser entrar em contato, obter mais informações, é só procurar a Loja Teosófica. Tá no Loja Instagram, Esperança, Loja Esperança, É. Loja Ou Teosófica dá um Esperança. Google lá, Loja Teosófica Esperança, que João você vai Pessoa. encontrar lá toda a informação. Pronto. Já tá bem Ok. tudo lá. Perfeito. E agora eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, galera. Se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, compartilha esse vídeo para todas as pessoas que gostam da experiência e espiritualidade, expansão da consciência, certo? Ajuda a gente a chegar a 1000 inscritos. É só clicar no botãozinho de inscrever. É somente isso, não precisa de mais nada, certo? E obrigado você que está assistindo a gente aqui no episódio de hoje. Eu queria falar com você, Jairo, sobre as 7 raças, que é bem legal aí, que a gente tinha falado no início. E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente dessas raças e qual que é a raça atualmente onde estamos. Poderia falar um pouquinho pra gente? Pois não. No processo cíclico da evolução, é um pouco complexo, mas eu vou dar uma rápida síntese aqui. Planetariamente, nós temos 7 momentos, né, na escala que chama de cadeia planetária. Então, a cadeia da Terra tem 7 globos envolvidos nisso aí. Nós estamos no quarto globo, no quarto momento dessa evolução planetária da Terra. Né? A cadeia anterior foi a da Lua. A Lua passou o ciclo de vida que ela viveu, da mesma forma que nós estamos vivendo, encerrou o ciclo de vida dela e passou a vida para... Como a mãe passa a vida para o filho e depois ela se desliga dela e o filho segue a vida sozinho. Então, o esquema da Lua foi a mãe do nosso esquema terrestre. Nós estamos no quarto momento, ou seja, o quarto globo, a Terra, como no seu momento físico mais denso. E dentro dessa estrutura do momento físico da Terra, nós temos a evolução do humano, né, que faz parte, e aquilo que realmente, quando eu falei ali, vai fazer a ponte do espiritual com o material. Esse desenvolvimento é também no número de 7. São 7 níveis de evolução. Né? Então vem a primeira raça, a segunda raça, a terceira raça, a quarta raça, que é a Atlântida, onde surgiu a questão da mente humana ativada através daquela hierarquia que eu falei para você, que é uma hierarquia que vem de um outro momento, né? Em um outro processo que vem e vai formar a nossa consciência como seres que se auto-percebem, que tem livre-arbítrio, que tem aquele, né, poder de decisão, propriamente dito. Então, foi na quarta raça que surgiu isso, entre a terceira e a quarta raça. Porque elas são intermescladas assim. Não é acabou uma e começa outra imediatamente. Ah, entendi. Elas são mescladas, né? Então, as subfases delas também têm ligação. Por exemplo, para você entender melhor, na quarta raça, né, que foi a Atlântida, nas 7 divisões que cada uma delas tem, a quarta raça também tem 7 subdivisões, são 7 sub-raças. A quinta sub-raça, ela se transformou na semente da nossa realidade hoje. Então, o que aconteceu? Essa quinta sub-raça, ela ficou à parte, veio um processo, né, que foi encerrando a realidade da quarta raça de forma vários cataclismas, e veio um grande cataclismo que extinguiu quase que na totalidade os seres humanos na Terra.
E essa quinta semente, essa quinta sub-raça da quarta raça, foi a que foi representar a primeira raça raiz, a primeira sub-raça da quinta raça raiz, que é a nossa atual. Ah, entendi. Então, Então, aí, essas civilizações que sumiram, tipo os Sumérios, a Atlântida, os sumérios já são da nossa leva. Já é da quinta, já? Já é da quinta raça. Né? Então, da mesma forma que existem as 7 raças, existem as 7 sub-raças e também as menores ainda de cada sub-raça daquela. Então, é bem assim. É bem complexo. Vai ramificando, né? Vai ramificando. 7, sabe? Tá? Então, a raça que chama Ariana, é essa raça que veio da quinta sub-raça da Atlântida, que formou a nossa semente. Ela foi a primeira e aí depois dela vieram outras. Né? Nós estamos na quinta dessas outras. Da primeira que veio, nós somos a quinta. Já no quinto momento. Então, nós estamos na quinta raça, na quinta sub-raça. Então, isso vai fechar, na nossa realidade atual, no ciclo completo da quinta raça, vai fechar na 7ª sub-raça. Estamos na quinta. Ainda vamos ser a 6ª sub-raça e depois a 7ª sub-raça. Aí o ciclo completo da quinta encerra. Aí o que é que acontece? A vida migra para um outro globo, vamos dizer assim, da cadeia da evolução da Terra. Um outro globo. É um plano mais sutil. Da mesma forma que eu falei que a Terra representa o campo físico, vamos dizer aqui, dessa realidade o mais denso, ele vem, os 3 anteriores a eles vêm em plano de sutil, o mais elevado, o primeiro é mais sutil, o segundo é menos sutil um pouquinho, o terceiro menos sutil e o quarto menos sutil ainda, que é o mais denso, que é o quarto que nós vivemos hoje. Desculpa, toda vez eu estou batendo esse... Tranquilo. Então, agora o processo vai reverter, vai ser o contrário, vai ser de sutilização, vai ao retorno ao que era o status quo anterior, do início primordial, volta para aquele ponto. Mas depois que chegar na 7ª raça, que vai fazer não, isso? Aí, quando terminar a quinta que volta? Não, veja bem, quando encerrarmos o ciclo de sub-raças da quinta raça, aí nós vai vir o 6º, que também vai ter um outro momento em um outro orbe, né, outro globo, e o 7º. Aí fecha o ciclo completo. Aí isso encerra o ciclo planetário terrestre, só do ciclo terrestre. Isso tem outras vertentes ainda mais que vão ampliando isso aí para o Sol e por aí vai. O entendimento não fica só nisso aí não, mas para nossa tempo aqui, isso já é muita coisa. É verdade, é verdade. E no Brasil, existe teósofos ou teosofistas assim, que falam assim, notáveis, que se destacaram, que influenciaram ainda assim, os teósofos modernos, posso dizer? Tem muita gente boa, né, no ramo brasileiro, mas eu não gostaria de deixar assim mais no anonimato, porque dizer uns e não dizer outros. Assim que escreveram assim, outros livros. Eu posso citar um, assim, por exemplo, que é bem destacado, que é o Murilo Nunes Azevedo, né, que ele era até um monge budista, né, da linhagem Zen, mas ele foi um membro destacado da Sociedade Teosófica, publicou vários livros, fez traduções de vários livros, vários artigos de revista, um cara bem, numa cabeça fantástica, né? E teve uma influência muito boa dentro da Sociedade Teosófica. Inclusive, um dia desse, um colega nosso teosofista me convidou para fazer falar sobre um livro que ele comentou, né, que é o Vivekachudamani, né, de Shankaracharya. Um livro muito bom, que eu já tinha há bastante tempo. Aí ele perguntou se eu queria falar sobre o livro, aí para fazer propaganda, porque tem a editora teosófica, né, ela precisa vender os livros, e ele fez esse programazinho, que é para falar sobre a literatura que ela publica. Aí eu falei, esse livro foi comentado pelo Murilo Nunes Azevedo. Ou seja, um livro de altíssimo conhecimento, com comentários bem pertinentes dele. Muito legal, muito bom mesmo. Muito bom.
numa visão assim mais, vamos dizer, os teosofistas, eles normalmente eles não são religiosos ou eles podem ter alguma religião. Se estudar, estar na escola teosófica, na loja, seguir uma religião específica, ou geralmente quem adentra na teosofia já tem essa visão mais ampla de seguir todas as religiões, é um espiritualista universalista, como é que funciona? Boa pergunta. Na realidade, o que me faz amar esse contato com a sociedade teosófica é exatamente essa amplitude e a liberdade. Ou seja, não existe nenhum pré-requisito, você pode seguir a religião que você quiser, isso não impacta nada. A base e o fundamento da sociedade teosófica é a fraternidade universal. Essa é a base e a estrutura. Sem isso, nada pode funcionar dentro dos planos do que realmente mais elevado representa, que é a fraternidade universal, o entendimento de que existe essa unidade. Partindo desse princípio, tudo se pode construir. Né? Então, a gente não está focado nas diferenças que cada membro pode representar, no que ele... Muito pelo contrário, é bem-vindo porque ele enriquece. E você for parar para pensar direitinho, como é que você vai fazer uma fraternidade universal se você não admitir a diferença? Verdade. Não tem como, né? Ou seja, Como é se fosse assim, seria um clubinho, né? Exatamente. É mais um clubinho. E mesmo assim, nos clubes que você vê, por exemplo, você gosta de um clube, você gosta do Botafogo e tem um clube social e tudo ligado ao que se fala de Botafogo, mas isso não quer dizer que você tem partilha das mesmas ideias, então existem diferenças. Imagine você abrir para tudo, né? Então, fraternidade verdadeira é exatamente isso, gente. A gente admitir exatamente a diferença de todos. Né? Todos juntos, porém diferentes e um se respeitando e tolerando os outros, o pensar e o agir. Muito bom. E para você, Jairo, quais são os desafios assim que a teosofia, né, a sociedade teosófica, ela acaba sofrendo, né, no atual hoje, moderno, né? Como que essas oportunidades atuais para a teosofia no mundo moderno influencia, né? O que a teosofia propõe? É exatamente isso, olha. O ponto principal seria a fraternidade, né? Exatamente. E a sociedade teosófica, ela é a sementinha de uma realidade que nós vamos vivenciar no futuro, exatamente baseado nessas leis e nesses conhecimentos universais que nós partilhamos, né? Tentamos partilhar no nosso entorno. Não é brincadeira não, mas uma vez que realmente você viva e incorpore esses ensinamentos dentro de sua vida, você começa a mudar o mundo de uma forma sutil. Você começa a provocar mudanças mesmo sem você agir diretamente nas coisas que estão acontecendo. Então, a sua energia já vai produzindo um entorno no qual as coisas vão começando a acontecer. Entende? Então, você está agindo no plano do sutil, a verdade é essa. E agindo da forma mais correta possível, que é com as melhores das intenções, com a finalidade de união, de fraternidade, de amor, de compaixão. É isso. Eu acho que um desafio maior é isso, né? As pessoas entenderem esse raciocínio de fraternidade, de aceitar o outro, né? Da diversidade, do pluralismo, né? Então, realmente, eu acho que para quem quer ser realmente um teósofo, tem que estar aberto a essa linguagem, né? Essa linguagem da aceitação, da individualidade do outro. Inclusão, né? Inclusão. Ele tem que se permitir. Ele tem que se permitir, porque ninguém vai fazer isso por ele. É ele que vai fazer. Então, ele se auto-presenteia com aquilo que o mundo está o tempo todo mostrando para a gente, mas a gente não quer ver, quer chegar. Mas o não ver e enxergar faz parte do processo. Então, chega a hora, exatamente, que... Mas nós vivemos um tempo turbulento, que esse tempo turbulento que a gente está vivendo provoca muitas insatisfações, muitas incertezas, dúvidas, angústias. Isso. Então, isso por si só já provoca uma necessidade em você querer mudar algo. Então, eu tenho certeza
tenho certeza absoluta de que não existe uma pessoa nesse planeta que não esteja angustiado, que não esteja insensível ao que está acontecendo. Então, de uma forma ou de outra, ela, claro que em níveis diferentes, ela está sendo influenciada. E isso vai gerar uma ação em algum momento para que ela queira mudar. Ou não. Se ela não quiser mudar também, é uma opção que ela tem. Né? Outros momentos virão, mas a gente fala aqui de lei de ciclo. Então, um ciclo ele é importante e um momento de um ciclo também é muito importante para a questão de uma construção. Se você perder aquele ciclo, evidentemente você... É como perder um ano no letivo. Sim. Se você perder um ano letivo, você vai ter que repetir o ano letivo todinho, né, até chegar a um ponto em que realmente passe nas provas e consiga seguir em frente. A impressão que eu tenho é que atrasa a humanidade, né? Algumas pessoas... Não, que a gente tem. Como é que é? Vai ter um atraso maior aí para a gente, na nossa evolução? Como é que fazer com que as pessoas... Isso é um trabalho árduo, né? Fazer com que as consciências estejam unânimes ali no só pensamento. Eu acho que a gente tem algumas eras ainda, alguns... Não, a gente chega lá, às vezes a gente fica um pouco atordoado, porque realmente a gente está no meio de um processo em que é muito louco, né? Assim, uma coisa Nossa, muito demais, louco demais. Então, mas a gente buscando um entendimento maior, a gente começa a ter algo dentro da gente que tem uma certeza, aquela certeza, sabe? De que algo bom disso tudo pode sair, e realmente vai sair. Com certeza. É verdade, eu acho que realmente é colocar essa questão de cada um fazer a sua parte, né? Se cada um fizer a sua parte, as coisas evoluem, né? Com certeza. E aí, João, já estamos chegando já no finalzinho, o papo tá gostoso demais, cara. O papo tá muito bom. Eu queria pedir para você novamente se inscrever no nosso canal, coloca seu like aí e compartilha esse vídeo para compartilha esse conhecimento, né, para todas as pessoas que gostam da expansão da consciência, que gostam da teosofia e envolvem essa filosofia de vida, certo? Então se inscreve aí no nosso canal, dá uma ajuda pra gente, certo? E a gente tá chegando no final, né, de mais uma conversa. Foi uma conversa, passou rápido, né? Fomos falando vários assuntos, vários insights importantes aqui e queríamos agradecer a sua vinda ao nosso episódio de hoje. Obrigado, Jair, por ter... Eu que agradeço a atenção e vocês pedirem para vir aqui, porque é uma oportunidade que a gente tem, né, de exatamente difundir partilhar esse e difundir para as pessoas saberem da existência da Sociedade Teosófica e saber qual é o propósito que ela tem, né? Exatamente. Então, isso é muito bom. Eu agradeço a vocês. Pois é, assim, as palavras finais, né, eu queria perguntar, a última perguntinha, para já ensejando já as palavras finais. Como é que a teosofia vai desempenhar o papel no cotidiano das pessoas? O que é que a teosofia ela vai contribuir? Para as pessoas que estão participando e iniciando na teosofia. Exatamente isso. Ela vai, através do corpo de conhecimento que você pode ter acesso, né? Você vai começar a entender que você pode ir mudando de forma... Isso vai depender muito também do seu empenho, mas você vai entender que você vai poder ir purificando, melhorando os seus processos de percepção, de consciência, através da ética, através da alimentação também faz parte. Né? Muito embora, por exemplo, até exemplificando, a Sociedade Teosófica, ela não pede a ninguém para ser vegetariano ou vegano, não existe isso não. Mas como faz parte de um propósito geral e ético, no qual o objetivo maior será exatamente isso, por quê? Porque o sentido de você respeitar a vida. E ser vegano ou vegetariano, você está exatamente poupando vidas de seres animais, evitando que eles sofram, tudo isso faz parte do processo. Não é só a questão humana, só o homem. O homem é tudo, porque para chegar no processo em que o homem aparece... Todas essas realidades que representam um mineral, um vegetal, um animal, para chegar no homem, faz parte do processo. Então, isso tudo é o processo que descama naquilo que se entende como homem, a mente. Aquilo que tem consciência e que pensa. Né? Então, é isso. Então, o processo é esse. É você se abrir para isso e você ir modificando aos pouquinhos a sua vida. E de forma que você vai começar a ser um ser mais integral, mais cooperativo, mais tolerante, mais,
sabe, mais empático, né? Muito bom. Pois é, queremos agradecer mais uma vez pela sua presença. Foi uma conversa, assim, maravilhosa, né? Aprendemos bastante hoje, mas fica o convite para quem quer continuar nesse conhecimento, né? A loja Teosófica Esperança, ela fica onde? O local presencial? Ela fica no número 170B, porque são duas coisas funcionando no mesmo prédio atualmente, né? Ela fica na parte de trás do prédio, e a gente chama B, e o portão é do lado esquerdo, então é 170 número, na José Liberato, no bairro de Miramar, né? Nossas reuniões semanais, que nós agora vamos voltar nesse próximo sábado, né? Vai ser com o estudo da Chave da Teosofia, até trouxe para cá o livro. A Chave da Teosofia, né? Que é um livro muito bom, da própria Blavatsky, pergunta e resposta, como eu tinha falado, na qual vai tirando as dúvidas do que é teosofia, o que é que envolve estudo. É um livro de bastante valor, né? E a pessoa pode chegar lá, a gente está lendo já faz algum tempo, mas isso não importa, como eu estava falando. O momento que você chegar, você vai ser bem recebido e os conhecimentos que você vai poder receber são bons. Quando a gente terminar essa obra, a gente vai fazer outro projeto de estudo. Fora isso, também temos o estudo do TAO na quarta-feira, com um dos membros nossos, o Matheus. TAO, que é o Tao Te Ching, né? E geralmente é 7, 7h30, porque ele às vezes muda um pouco o horário, é 7 ou 7h30 geralmente. E na segunda-feira eu ministro um NIT, que chama de Núcleo de Estudos, né, que envolve essa obra aqui, que é o coração, diria, da teosofia, né, o que foi trazido de informação valiosa, com chaves, com toda essa questão do estudo comparativo, que é a doutrina secreta. Esse aqui é apenas o volume 1, a obra contém, na edição brasileira, 6 volumes, né? Na edição inglesa são 2 volumes, né? Enfim, esse é o estudo da segunda-feira, às 7 horas da noite. E a cada 15 dias tem as palestras públicas? No final, no sábado, no último sábado geralmente é uma vez no mês. Exatamente, uma palestra. Isso pode ser mudado mais na frente, é porque a gente, depois da pandemia, o projeto da gente inicial começou assim. Antes era semanalmente a palestra. Mas aí tinha mais membros, tinha mais palestrantes. Hoje a gente está mais reduzido, mas estamos retornando e a coisa está começando a... Né? Daqui a pouco a gente vai ter a capacidade de fornecer mais palestras públicas também. Muito bom. E a rede social, Loja Teosófica Esperança? Esperança, exatamente. No Instagram, e tem página no Facebook também, e nós temos também no YouTube, né, onde a gente canaliza as palestras que nós gravamos, seminários e tudo mais, a gente veicula lá. Então já tem uma boa biblioteca acervo de vídeos ali, né? Da Sociedade Nacional ou da loja mesmo, Esperança? Isso é o que eu estou falando da Loja Esperança. Você pode botar lá no YouTube. É o canal da Loja Teosófica Esperança. Também vai ter. Lá aí você vai também um leque de vídeos muito bom. Fora o que já tem na Sociedade Teosófica na seção nacional. Essa aí já é a outra seção, na outra parte, né? Que tem aí que tem vídeos, muitos mesmo, para todo e qualquer assunto que você possa imaginar, e muitas às vezes até repetidos com outras pessoas e tudo mais. Muito bom também. Ótimo. Legal. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui assistindo a gente no podcast. E, claro, eu não poderia deixar de agradecer aos patrocinadores oficiais do podcast Daqui Pro Espaço. Eu estou falando da Loki Studios. Se você procura um estúdio audiovisual aqui em João Pessoa e quer fazer o seu podcast, lives, cursos, conteúdos para o seu Instagram e tudo mais, é a live incrível que você pode simplesmente Voltou agora? Estamos estamos no finalzinho aqui do episódio. E eu queria, novamente, se você quer
produzir aqui no podcast, fazer um podcast para vocês aqui da Loki Studios, certo? Produzir podcast, lives, cursos, toda a parte de aparato audiovisual, locação de equipamentos como câmeras profissionais, tripés e todo o aparato audiovisual, a Loki tem para oferecer. Então vai lá no Instagram deles, @LokiStudios. E é isso, né, João? É isso? Já podemos finalizar, então? Podemos finalizar? Então é isso. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão participando com a gente hoje, no episódio de hoje. Agradecer novamente ao Jairo. Obrigado novamente por todos esses insights, esses pensamentos. E com certeza iremos chamar mais vezes o senhor para vir fazer novos episódios aqui sobre outros temas variados. Mais específicos tô curiosa demais para saber mais da sociedade teosófica, os temas mais aprofundar ainda mais. Então é isso aí. Obrigado a todos que estão participando e até o próximo episódio daqui pro espaço.